Até que ponto vai a insanidade de uma pessoa? A loucura e o ódio que ela demonstra através de suas palavras. Olha só isso aqui, ó. Esse sujeito que deseja a morte do Bolsonaro, sua família e de todos aqueles que se declaram bolsonaristas, ou seja, pessoas do bem. Da ideia de que nós deveríamos abrir uma exceção e colocar pena de morte e fuzilar de vez Bolsonaro e sua família. Porque assim, nós vamos ter paz nesse país. Enquanto esse cidadão continuar respirando na terra, mesmo que preso dentro da sua casa, emanando a sua energia pútrida, que instiga essa gente canalha, sem vergonha, mau caráter, bandidos de terno e gravata e com Bíblia debaixo do braço e que assumiram posições no Congresso Nacional. Nós temos que fazer uma revolução nesse país. Não dá. Estamos num ponto perigosíssimo. A instituição democrática do Congresso Nacional está tomada por bandidos, está tomada por pessoas que são terroristas e sequestradores da vida civil brasileira. Isso é inadmissível. Temos que partir para o pau, pessoal. Não dá para ficar só assistindo, comentando e fazendo hashtag nas redes sociais. Nós temos, enquanto povo, nos unir e agir contra essa gente. Temos que fazer algo já, para já. Povo nas ruas contra o bolsonarismo do Congresso Nacional. E quem sabe colocarmos em votação para transformar o bolsonarismo, a devoção, a defesa dos ideais bolsonaristas, crime, como é o nazismo na Alemanha. Na Alemanha, se você fizer alguma menção, alguma honra ao nazismo, você sofre ações da lei. Temos que fazer isso com o bolsonarismo no Brasil. Vamos pegar essa ideia e levar adiante, pessoal? Meu Deus do céu, esse sujeito realmente está com a insanidade no nível perigosíssimo, como ele disse ali, ó. Estamos num ponto perigoso, realmente. E depois do assassinato daquele cidadão americano, Charlie Kirk, cristão, cidadão de bem, patriota, pai de família, a situação vem se agravando. Pessoas têm se apresentado, se mostrando nas redes sociais, colocando seu ódio para fora. Isso é um absurdo. Alguém tem que tomar uma atitude. Sim, o STF já está tomando atitude? Ah, não? O STF não vai fazer nada? Olha só, eu entrei aqui no Instagram dele, vamos ver o que diz. Carlos Armite, criador de conteúdo digital. Esse tipo de conteúdo que ele está criando? Disseminando ódio? Produtor do canal Astrologia Sistemática, astrólogo, constelador e psicanalista. Será que ele atua nessa área da psicanálise? Eu fui aqui para o Google, para não dizer com minhas palavras, olha só. Um psicanalista ajuda pacientes a acessar conteúdos do inconsciente para promover autoconhecimento e resolver traumas e sofrimentos psíquicos utilizando técnicas como a escuta de sonhos e a associação livre. Então, esse camarada ali deve ter muitos traumas, precisa de libertação urgente. A princípio, eu te aconselho a começar em casa, conversando com Deus, leia a Bíblia, se bem que ele usou uma palavra ali que parece que ficou claro que ele não gosta de cristão evangélico. Meu Deus, que absurdo! Alguma coisa tem que ser feita. Agora, olha só. Deixa eu tirar isso daqui da tela. O Gilmar Mendes, ele criticou a imigração portuguesa e levou uma invertida bonita de um parlamentar de Portugal. Vamos à matéria? Olha só.
O vice-presidente do Chega em Portugal, o partido mais importante da direita no país e um dos mais importantes na Europa, respondeu a uma provocação de Gilmar Mendes após o ministro do Supremo dizer que o serviço de imigração português é caótico. Quem fala o que quer... ouve o que não deve. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Não dá nem para desmentir ali o parlamentar, porque infelizmente a situação do nosso país está caótica mesmo, graças a pessoas que não aplicam a lei a quem de fato deve ser aplicada, infelizmente. Tá aí, Josi, caóticos, desorganizados, é o Brasil, crime organizado é mencionado ali, estamos passando uma vergonha. Olha, Josi, todos os dias nós estamos gabaritando a vergonha internacional agora, tomando aí esse esporro do representante do partido Chega. Olha, ele não mentiu nem uma vírgula, nem uma vírgula. E, Geisa, isso é verdade, nossa exposição, né, eu tento ver pelo lado prático da coisa, que pelo menos o mundo cada vez mais tem acesso à realidade jurídica aqui no Brasil, tanto jurídica quanto política, tanto de corrupção, com a volta da esquerda. Isso é nítido na América Latina, assim como o peronismo está voltando a ter força lá na Argentina. O mundo inteiro enxerga. Isso que os Estados Unidos também está fazendo é um favor para os brasileiros de bem. Não é que a gente fica aqui torcendo, né? Olha só, bem feito, falou mal do Lula. Não é, eles estão retratando a realidade. O crime crescendo, o narcotráfico crescendo, a quantidade de bilhões movimentadas no narcotráfico no Brasil, narcotráfico controlando postos de combustíveis, negócios, criando cidades fantasmas, como a Revista Oeste vai trazer também a reportagem. Então, ele só disse a verdade. E esses ministros querem ir viajar por aí nesses países palestrando, fazendo o quê? Defendendo a democracia brasileira, defendendo a melhora na vida dos brasileiros. Isso é ridículo, é ridículo. Então, assim, ele infelizmente retratou o que é a realidade do Brasil e o que só vem piorando com a realidade do Brasil, que é o número de crimes. A gente tem o nosso principal gargalo social, que é o número de assassinatos, homicídios, né, anuais, que estamos em média de 50 mil assassinatos anuais, sabe? Enquanto a criminalidade romantizada, as pessoas que fazem apologia ao crime são pessoas ídolos para a população. A questão cultural está totalmente distorcida, onde o bem, o tradicional, o religioso é totalmente rechaçado, se tornou crime você ser conservador, tradicional, religioso, defensor da família. Agora, você ser um aloprado e criminoso, na verdade, essa nomenclatura não pode nem existir mais no mundo policial, né? Você não pode chamar mais ninguém de bandido, ninguém de ladrão, até isso está se tornando proibido. Então, infelizmente, essa relativização do mal e do bem, do crime, dessa injustiça que é a justiça brasileira, onde você vê o número de reincidentes criminais quando são presos pela polícia e uma semana depois são soltos. A exemplo também da anulação de condenação pelo próprio STF, né, anulando condenações ou provas aí de grandes criminosos em relação, por exemplo, à Operação Lava Jato. Então, a gente vive isso aqui, a gente clama isso aqui e o partido Chega, no mínimo, só retratou uma parte da realidade brasileira. Por ela ter falado ali na Lava Jato, e essa conversa do Lula com o Trump, será que o Trump vai tocar no assunto da reabertura da Lava Jato? A coisa
não vai ficar boa para o Lula se ele for realmente conversar cara a cara com o Trump. Fabi Barroso, é interessante porque a gente continua, portanto, aqui naquele estereótipo demasiadamente negativo e que, infelizmente, tem respaldo na realidade. A gente sabe que o Brasil já é um narco-estado, ou seja, o crime organizado completamente infiltrado dentro da máquina estatal, um dos pontos levantados aí pelo representante do partido Chega, e o Gilmar Mendes, que foi decano da Suprema Corte, que foi indicado pelo FHC sem a menor cerimônia, esquecendo de todos os problemas brasileiros, criticando aí o serviço de imigração português. Pois é, né, para entender como realmente ele é sem noção. Vamos lembrar aqui que recentemente o Ministério Público daqui de São Paulo fez uma investigação primorosa em relação ao PCC, o Primeiro Comando da Capital. Vou falar mesmo porque a gente precisa dar notícia conforme ela é, né? E chegou-se então à conclusão de que o PCC já tem, né, os seus tentáculos na Europa, principalmente lá em Portugal. Então, o André Ventura, quando lembra disso, ele está falando de fatos, e fatos que a nossa própria polícia e Ministério Público chegou à conclusão. Então, ele está correto. Aí vem o sem noção do ministro Gilmar Mendes, que é nosso decano, como você bem disse, que ele diz, né, falando com toda a alegria, como se isso não fosse crime de responsabilidade, dizendo que o gabinete dele é super bem frequentado por todas as vertentes da política, esquecendo que ele é um ministro e ele não é um político, e aí ele vem falar de imigração, né, que também, quem é que faz isso? Gente, é o Poder Executivo, quem sabe o Poder Legislativo, mas jamais o Poder Judiciário. Então, o que ele está criticando, ele ainda quer dar pitaco no... O Gilmar Mendes disse muitas coisas, inclusive ele falou que graças ao STF que o Lula está na presidência. Lá em Portugal, né? Sendo que, né, o próprio André Ventura aí que disse de uma outra vez, e ele já é sabedor dos problemas que o ministro Gilmar Mendes pode ter, né? Estou colocando aqui no condicional porque ainda não foi formalmente aberta a investigação, mas vai chegar no IDP, vai chegar lá em tudo que o Gilmar faz em Portugal, então, obviamente, a irritação é muito maior. E aí, só para contextualizar, encerrar aqui a minha fala, a gente precisa lembrar que a mídia, aquela que o pessoal daqui que está na Oeste não assiste e realmente não tem que assistir, porque ela mente quase todos os dias, ela diz que o André Ventura é da extrema-direita, né? E de extremista ele não tem absolutamente nada, ao contrário, né? Ele é como se fosse um representante do Novo, mais ou menos aqui no Brasil, né? Para fazer a comparação, e o que ele disse não tem nada de extremo, ele tem total razão. O Brasil não pode falar de imigração em Portugal, sendo que tem problemas tão severos, e é por isso mesmo que o pessoal está querendo sair fugindo aqui do Brasil. Já não basta os exilados, nós temos também o pessoal que não aguenta viver aqui, porque o crime organizado, infelizmente, está dominando o Brasil. E não é justo que isso aconteça em Portugal por conta dos brasileiros. Para falar dos outros, né, tem que olhar o seu rabo primeiro, senão fica difícil. E o persona non grato, mais uma vez, critica Israel. Quem é o persona non grato? Esqueceu? O Lula. Pois é, ele aciona o Itamaraty para repatriar brasileiros que estão em Israel. Estão em Israel por quê? Porque foram detidos, estavam passeando. Os brasileiros, vou falar dos brasileiros, não dos outros países, estavam passeando em águas internacionais, estavam tentando chegar em Gaza com uma suposta ajuda humanitária, que segundo o porta-voz militar de Israel, disse que não tinha nada de ajuda. E o Lula aciona o Itamaraty para repatriar e critica Israel. Olha só, vamos aqui assistir a matéria. Pois é, Silvio Navarro, ainda num assunto relacionado a essa guerra na faixa de Gaza, agora há pouco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se manifestou a respeito das flotilhas que foram interceptadas lá a caminho de Gaza. Ele disse o seguinte, fez uma crítica, mais uma crítica a Israel, dizendo que Israel violou leis internacionais ao interceptar aquela flotilha.
Aí é o Lula sendo o Lula. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Essa declaração foi depois do telefonema, Silvio? Tudo indica que sim, porque foi postada na Rede X, Ana, e aí foi já no início da tarde aqui no Brasil. E a conversa com o Donald Trump, a videoconferência, foi no final da manhã, por volta das 10h30. Então foi posterior. Imagino que o Marco Rubio deva ter ficado contente se soube dessa declaração, né, traduzida. Esse é o Lula sendo Lula, aí é o Lula, aí é o PT mesmo, antissemita, um governo antissemita, é o que ele pensa, não à toa ele é persona não grata em Israel, a primeira vez na história em que o presidente brasileiro, uma autoridade brasileira é persona não grata, e nós sabemos de que lado o governo americano se posiciona nessa guerra contra o terror. Tanto do bombardeio que fez as instalações no Irã, como por ter se mantido o tempo inteiro ao lado de Israel na sua luta contra terroristas de todas as partes. Do norte, no Hezbollah, especialmente na faixa de Gaza, os terroristas do Hamas, sangrentos, bárbaros, a face escura do ser humano que é o Hamas, aquilo que eles fizeram, aquele ataque pelas costas, que aliás amanhã completa a data, né? Foi num 7 de outubro que tudo aconteceu. Então esse é o Lula sendo o Lula, orientado pelo Celso Amorim, que prefaciou um livro sobre o Hamas, o Mauro Vieira, que apesar de ser uma figura decorativa, tem o posto de chanceler. Esse aí é o Lula. Eu imagino que Marco Rubio deva pensar de uma declaração como essa. Respondendo a você, Ana Paula Henkel, a publicação ocorreu às 2h22 no horário de Brasília e está aí na tela para você. O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha Global Samad, entre eles cidadãos brasileiros fora de seu mar territorial, e segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país. Augusto Nunes. Eu acho que o Lula está muito mal informado. Os brasileiros não estavam detidos, mesmo porque Israel, quando interceptou a flotilha, as pessoas foram conduzidas, iam ser deportadas cada uma para o seu país de origem. Bastava apenas assinar o termo de deportação. Aí o que foi que os brasileiros disseram? Que não iriam assinar o termo de deportação. O Lula tem que se informar melhor. As flotilhas queriam se juntar a alguma frota de guerra, o que eles estavam fazendo? Turismo. O que eles faziam lá? É a flotilha publicitária. Eles foram fazer vídeo para o YouTube. Pronto, isso. Exatamente. Quer dizer, esse pessoal, que é a esquerda brasileira, professores, estavam ouvindo, né? Celebram a morte. Sim. Né? Como aquele infeliz, Peninha. Celebram a morte, celebram o fim da liberdade, celebram o terrorismo. Professores celebram o terrorismo. Aqui ensinam que a morte, o comunismo, aí é uma coisa boa. E gritam a palavra de ordem, repito, mais torpe que eu já ouvi, sem anistia. Quer dizer, esses são os caras que têm pena dos pobres, que procuram a justiça, coisa nenhuma. O lado bom, útil do que faz o PT na política externa é esse, é revelar o real rosto que o PT tem e a alma do PT. Eles celebram isso aí, eles querem que morram todos os israelenses, eles não conseguem conviver com a divergência. A gente vê nas escolas, hoje numa universidade, não pode entrar ninguém divergindo porque eles recua, agora é a nova a palavra de ordem deles, recua e vão empurrando e tal. Essas coisas, essa doença passava, né? Antes, você chegava à faculdade, você era engambelado aí por gente que dizia que a esquerda que se preocupava com problemas sociais e você sofria disso durante alguns meses e passava. Eu sofri esse tipo de doença, mas passa. Agora não. Você vê dirigindo o sindicato professores que já se aposentaram sem trabalhar.
O Silvio e eu tivemos o prazer de enfrentar num processo judicial aí com uma juíza decente a presidente do sindicato. Foi para o espaço que ela queria, porque nós convidamos a professora a provar para a gente, a mostrar para a gente em que horário ela trabalhava. Ela era deputada e presidente do sindicato. Que hora ela dava aula? Isso aí não vê o que é uma carteira de... Você fala em carteira, ela pensa em pegar alguma de alguém. Não de uma carteira, não sabe que é o nome do que se usa numa sala de aula ainda. Então, já começa mais cedo no Brasil essa deformação, que é professora primária, e passa pelo colégio, se estende pela universidade, está indo muito longe. E é disso que o PT, é ali que o PT recolhe os caras que depois serão beneficiados pelo programa Desemprego Zero para a companheirada, né? Não tem um petista desempregado hoje. Não tem nenhum. Você conhece algum? Eu não conheço. Conhece, Piotr? Eu não consigo. Se conhecer, pode passar que eu encaminho. Agora, eu acho que eu tenho o vídeo da deputada federal, acho que é Luiziane Lins, o nome dela, né? Ela é do Ceará, porque ela já está na Jordânia, até onde eu fiquei sabendo. Deixa eu ver se eu acho o vídeo dela aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Quero agradecer o apoio de todo mundo, a torcida. Quero agradecer aí as pessoas que torceram por essa missão que nós que estamos aqui acompanhando ainda até esse momento. Missão? Até onde eu sei, ela estava de licença. Aí pediu para Hugo Mota para que a licença dela fosse estendida, ou seja, mais alguns dias. Então a licença foi para ir nessa missão? Que coisa, hein? Nós ficamos sem comunicação após a interceptação na quarta-feira à noite e nós passamos 6 dias no presídio de segurança máxima. E foram muitas violações, foi muita truculência, foi uma situação muito difícil. Mas eu quero dizer que com toda a dificuldade que a gente teve que lidar esses dias, não tem nada comparado com mais de 10 mil palestinos presos, dentre eles 400 crianças. A situação que Gaza vive hoje Crianças presas? Ela está falando de Israel ou do grupo Hamas? Sei não, hein? Terrorismo de Estado praticado por Israel, a gente sentiu na pele tudo que o exército israelense é capaz de fazer. Então eu estou aqui, eu vou depois conversar com mais calma, contar sobre essa missão e sobre a interceptação que aconteceu. Nós fomos, na verdade, sequestrados. Realmente você tem muita coisa para contar. Principalmente, como é que você estava nessa missão e no mesmo dia que a flotilha foi abordada pelo exército de Israel, a sua presença em plenário foi registrada. Será que você pediu para Greta, não sei se na mesma hora que você foi interceptada, foi a mesma hora que você registrou a presença lá, ou se foi um pouquinho antes? Será que você pediu para Greta, para Tintim? Olha, Tintim, dá uma paradinha aí no barco, porque eu tenho que ir lá no Brasil registrar a minha presença. E você foi a nado, depois correu, depois, sei lá, pegou bicicleta, registrou a presença e voltou. Que triatlon você fez, hein, minha colega? Olha, você realmente é nota 10. Que missão! Pelo exército israelense, porque nós não estávamos em águas israelenses, nós estávamos chegando a Gaza e após isso o exército de Israel tomou o controle dos barcos e nos levou para o porto de Ashdod. Ora, então você deve dar graças a Deus aos militares de Israel ter abordado e não ter permitido que vocês chegassem em Gaza, porque
você não estava assim, né? Com essa cara de cansada, você estava toda maquiada, toda produzida. E sabe quem ia receber vocês em Gaza? O Hamas. Então a coisa não ia ficar boa para você, hein? Que é um porto israelense, e de lá nós fomos considerados presos. E segundo o próprio ministro da Segurança Nacional e o próprio Netanyahu, nós íamos ser tratados como terroristas, e assim fizeram. Então, assim, todo tipo de violação, eu cheguei sem nenhuma mala, sem nenhuma bolsa, porque eles levaram tudo. Então, quero só agradecer e ao mesmo tempo dizer que nós temos que continuar denunciando o genocídio em Gaza, sim. Vem cá, você disse que eles levaram tudo, bolsa, suas malas. Você então estava levando as bolsas, malas na flotilha? Essa história está mal contada, Porque hein? o povo palestino merece viver com dignidade, porque o Estado palestino deve ser criado. Ai, meu Deus, falou besteira. Ela não sabe realmente da história de Israel, da história da Palestina, do grupo Hamas, porque a Palestina, os grupos terroristas, eles não querem a criação de Estado. A missão deles é outra, é exterminar, é destruir o povo de Israel. Se informa melhor, hein? Eu te aconselho a assistir o canal daquela jovem, acho que é Israel com Aline. Faz e isso. A gente quer agradecer, inclusive, como nós fomos recebidos. Nós estamos aqui na Jordânia, nós fomos recebidos muito bem pelo embaixador Márcio, embaixador aqui da Jordânia, do Brasil aqui na Jordânia. Ele e toda a sua equipe foram muito importantes para nós, o Roberto, o Plínio, né? Nós tivemos aqui pessoas que foram, a Mira, que é uma descendente de palestino que é brasileira, e então foi muito importante o acolhimento que nós recebemos da embaixada. Foi assim, sem dúvida nenhuma, nós estávamos todos precisando, estamos todos muito cansados, mas com a certeza de que a missão que nos foi dada, a gente até o último momento a gente insistiu em cumprir, que era levar ajuda humanitária para o povo palestino, levar remédio, levar alimentos. Infelizmente fomos interceptados, mas isso não vai fazer parar o movimento que Gaza merece, porque as vidas palestinas importam. Então, muito obrigada a todos, e a gente está chegando daqui a pouco no Brasil. Na quinta-feira de manhã nós estamos chegando pelo aeroporto de Guarulhos, e a gente espera cada vez mais contar com o apoio de todos e todas que torceram e que nos mandaram força durante essa missão. Muito obrigada a todos e a todas. Olha, vou dizer uma coisa, deixa eu voltar um pouquinho aqui nela, ó. E que nos mandaram força durante essa missão. Muito obrigada a todos e a todas. Eu vou dizer uma coisa, se você quiser ficar por aí mesmo, se é que Israel vai deixar, ou então você pode ir para Gaza, fazer parte do grupo Hamas. Ficando por aí, você pede o desligamento da política, abandone essa vida de política, porque aí é menos dinheiro que sai dos cofres públicos para pagar o seu salário, todos os auxílios, os benefícios, as viagens, tudo. Vai ser uma boa, hein? Fica numa missão eterna aí em Gaza, minha filha. Bem, depois de ter dado esse conselho para ela, que foi um bom conselho, né? Sair da política, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.